Ouça agora a palavra de Deus com o pastor Dorival Cardoso. A paz do Senhor Jesus, a vocês, meus queridos e amados irmãos em Cristo Jesus. Eu sou o pastor Dorival Cardoso e quero neste momento ministrar uma palavra da parte do Senhor para a tua vida. O texto bíblico se encontra em Amós, capítulo 3, versículo 8, a parte A, que está escrito assim: bramiu o leão, quem não temerá? Quero intitular esta mensagem com o seguinte tema: o bramido do leão. Amós foi o terceiro profeta na ordem dos profetas menores. Amós é o autor de seu livro. Amós profetizou no ano 750 a.C. Ele profetizou em Betel nos reinados de Uzias, rei de Judá, e Jeroboão II, rei de Israel, em Samaria. Os sacerdotes o acusaram de traidor, expulsando-o do reino do norte. Seu nome significa aquele que carrega ou carregador. Amós era pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Ele era um pastor de Tecoa, na Judéia. Suas profecias se referem à queda do reino norte. Por meio de visões, Deus revela a Amós que castigará o povo. A visão é uma teofania, a manifestação de Deus. Amós denuncia a injustiça, a corrupção e opressão. O povo não era sincero na prática da religião. Amós apela para que o povo se arrependa e volte-se para Deus. A Bíblia Sagrada, ela cita vários tipos de animais: serpente, formiga, rãs, piolhos, moscas, gafanhotos, raposas, corça, galo, mula, jumentinho, ovelha, bode, águia, pomba, cordeiro e leão, entre outros animais. A Bíblia Sagrada compara a Jesus como um cordeiro e um leão. Para alguns, ele é cordeiro. Para outros, ele se apresenta como leão. Você põe a mão na cabeça de um cordeiro, mas não põe a mão na cabeça de um leão. Em Naum, capítulo 1, versículo 2, diz que ele é um Deus zeloso, mas também é um Deus vingador. E existem dois leões distintos na Bíblia Sagrada: o verdadeiro leão e o pseudo-leão, ou seja, o falso leão. Em João, capítulo 10, versículo 10, o falso leão veio para matar, roubar e destruir. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala sobre o falso leão. Está escrito que o diabo, nosso inimigo ou nosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão e procurando a quem possa tragar. Em 1 João, no capítulo 3, versículo 8, a parte B, fala que o verdadeiro leão, ou seja, o leão da tribo de Judá, ele veio para desfazer as obras do falso leão e expulsá-lo do território. Amós diz, no capítulo 3 de seu livro, no versículo 8, na primeira parte do versículo: rugiu o leão, quem não temerá? O leão é considerado o rei da selva. O sábio Salomão escreve em Provérbios, capítulo 30, versículo 30, que o leão é poderoso entre os animais e ele não foge de ninguém. O rugido do leão é o mais aterrador e grandioso entre todos os animais. É tão violento o seu bramido que pode ser ouvido a 9 quilômetros de distância. Ele dá um bramido para que os outros animais saibam que o território está ocupado e pertence a ele. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 5, João chora e diz: quem é digno de abrir o livro? Eis que o leão da tribo de Judá,
venceu e é digno para abrir o livro e os 7 selos. O leão é membro da família dos felídeos. Ele tem um corpo musculoso e longo. Ele tem a cabeça grande. Pesa cerca de 250 quilos. Mede aproximadamente 2 metros de comprimento mais a cauda. Mede aproximadamente 1 metro de altura. O macho apresenta a cabeça e o pescoço cobertos por uma juba. Os leões vivem em bandos. Leões naturalmente se encontram na África. Os machos cuidam do território e as fêmeas são responsáveis pela caça. A tática de caça das leoas ocorre ao anoitecer por causa da camuflagem e as vítimas estão mais distraídas. Ela escolhe uma presa grande para alimentar o bando todo. As leoas caçam em duplas, 2 ou 3 ou em grupos. As outras ficam escondidas e uma espanta a presa. Elas atingem a velocidade de 56 km por hora, ou seja, os leões atingem a velocidade de 56 km por hora. Elas utilizam plantas e arbustos e sempre contra o vento. Comem 7 quilos de carne por dia. Os machos comem primeiro no território. Os leões ou as leoas, elas mordem a mandíbula de suas presas até asfixiar, até faltar o ar às presas e elas morrem. Deus é o leão e Amós um porta-voz de Deus, que não tolera situação de injustiça, ou seja, Deus não tolera situação de injustiça. Ele é o leão da tribo de Judá. Para alguns, ele é cordeiro, para outros, ele é leão. E Deus não vai aceitar injustiças contra a tua vida, contra a tua família. O verdadeiro leão da tribo de Judá vai se levantar com grande fúria e vai dar o seu rugido para que os inimigos temam e possam fugir diante de ti. Amós não foi profeta somente para Israel e Judá. Ele foi profeta também para os de Damasco, os de Gaza, os de Tiro, os de Edom, os de Amon, os de Moabe. Todos esses foram enviados a palavra de Deus através de Amós. O leão é um símbolo real, potente e nobre. É o rei da floresta. Em Daniel capítulo 6, versículo 22, o verdadeiro leão da tribo de Judá enviou seu anjo e fechou a boca dos leões, e Daniel não sofreu dano algum naquela cova. Em Gênesis capítulo 49, versículo 9, o leão é o símbolo da tribo de Judá. O verdadeiro leão, que é Jesus Cristo, quer demarcar território em sua vida, em sua família, para que o falso leão, que é Satanás, continue ao derredor. Não podemos se achegar, porque o território de sua família, de sua vida, já tem dono. O verdadeiro leão, que é Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, e não permitirá que o falso leão cause dano algum, nem a você, nem a sua casa, nem a sua família. Fiquem com Deus e que Deus vos abençoe. Guarde esta palavra no teu coração e saibam que o verdadeiro leão da tribo de Judá chama-se Jesus Cristo, e Ele quer demarcar território em sua vida. Aceite Ele como único e suficiente Salvador de sua vida e deixe Ele governar, deixe Ele proteger a sua casa, em nome de Jesus. Fiquem na paz e que Deus vos abençoe.